Sempre tem bastante gente procurando projetor para a igreja, pode ser o seu caso nesse momento, mas são muitos modelos, muitas informações. Quando é possível, eu trago algum projetor com um modelo diferente aqui para fazer as minhas análises, os meus testes, te falar sobre ele, para você conhecer esse modelo e você ver se ele é o ideal para o teu projeto. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o Infocus IN0046ST, mas não precisa se preocupar em guardar esse nome e anotar nada não. Todas as informações vão estar na descrição, inclusive um link de um lugar confiável para você poder comprar esse projetor que eu vou te mostrar aqui. O site se chama Global Projetores. Comprando ali você conta com garantia nos produtos, pagamento no boleto em até 30 vezes para igrejas, isso é muito bom, e uma assessoria para te ajudar na instalação. A indicação é top, viu? Vai sem medo. Eu já trouxe um outro projetor da Infocus no canal que fez um certo sucesso. Se você quiser assistir o vídeo, vai estar na descrição, vai estar nos cards. Então, em relação à marca, você não precisa ter medo. A Infocus é uma boa marca, faz bons projetores, tá tudo em casa, tudo tranquilo. Esse projetor que eu vou te mostrar, ele já está aqui no meu estúdio, fazendo esse meu cenário, com essa imagem que eu deixei rodando, mas eu não testei ele só no estúdio, tá? Eu levei ele para um lugar lá na minha igreja, onde faz eventos, praticamente um refeitório, a gente chama de multiuso, onde já fica um projetor ali quando precisa projetar imagens, e fui para testar esse cara lá. É um espaço com uma parede clara, não é totalmente branco, é uma parede cinzinha, mas já dá para fazer a projeção, e é um espaço que não tem luz controlada, e essa é a minha intenção, poder ver como ele vai se comportar com luz, uma luz mais ambiente, que você tem que apagar uma coisa ou outra, mas ainda tem muita luz rebatendo, por mais que você tente controlar, você realmente não tem controle nenhum da luz nesse salão da igreja ali. Aqui no estúdio, por exemplo, a parede é totalmente escura, mas mesmo assim eu já estou usando ele aqui, e tá com um resultado legal, só que aqui no estúdio eu tenho uma luz totalmente controlada, é muito diferente. Vamos ver o comportamento dele, vou te mostrar as imagens, vamos discorrer sobre esse cara. Esse projetor é um projetor de 4.300 lumens e a fonte de luz dele é uma lâmpada, tá? Lâmpada UHP. Na prática, o que eu quero dizer com isso em relação a ser uma lâmpada? Porque ele não é LED e nem laser. O outro projetor da Infocus que eu já trouxe aqui era a laser, se eu não me engano. O que você ganha com isso ou o que você perde com ele sendo a lâmpada? Basicamente você vai ganhar um projetor que tem um preço melhor e já entrega uma boa luminosidade. O contra disso é que a lâmpada tem uma vida útil mais reduzida em relação aos outros tipos de projetores. Então você já tem que se planejar aí para trocar essa lâmpada lá no futuro. Assim que eu cheguei no lugar para fazer o teste desse carinha, eu coloquei logo o projetor em cima das caixas de som para ficar mais perto possível, mais na posição possível do projetor que já fica lá. E para minha surpresa, assim que eu liguei o projetor, ele simplesmente projetou a imagem no teto. De cara estranhei um pouco, mas é porque eu não tinha prestado atenção que esse é um projetor curta distância. Se você vê a lente desse projetor, ela é bem para fora ali, uma espécie de olho de peixe, que faz com que ele seja um projetor curta distância, então é um projetor diferenciado. Esse tipo de projetor é muito bom para ambientes pequenos, com teto baixo, palco pequeno, onde a galera do louvor pode se posicionar mais perto da projeção sem fazer sombra na imagem, justamente porque ele é um projetor que consegue ficar mais perto da parede ou do lugar onde vai ser a imagem projetada, e projetar uma tela grande, mesmo ficando mais perto, por causa dessa lente. Então, para o teste, eu acabei colocando ele no chão, você vê que ele fica bem perto da parede ali, já projeta uma imagem muito bacana, porque eu não tinha como colocar ele no teto realmente, mas daria para eu colocar ele ao contrário. Se você quiser ter uma boa noção em relação ao seu espaço, como esse projetor vai se comportar no seu espaço, de repente você já tem um lugar que é o lugar do projetor, você consegue saber qual é o tamanho de tela que ele vai projetar, ficando nesse lugar que você está planejando, usando uma ferramenta que eu já trouxe em vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição o link dela. Ela vai te dar o tamanho da tela desse projetor em relação à distância que você colocar ele de onde vai ser a projeção, incluindo ali outras informações como a quantidade de nits, a quantidade de brilho que ele vai te dar e várias outras informações ali que são muito relevantes. Você pode ver que com esse Infocus que eu estou te mostrando nesse vídeo, com até 3 metros de distância em relação ao lugar que ele vai projetar, ele ainda vai funcionar bem, vai ter um brilho legal, obviamente com uma luz mais controlada no ambiente. E vai te dar uma tela aí de mais de 5 metros, falando só da horizontal, né, de 5 metros de largura. Se você precisar de mais brilho, você pode deixar mais perto ali em torno de 2 metros, que é muito perto já do lugar onde ele vai projetar, e você vai conseguir uma tela de mais ou menos 4 metros
de horizontal, que também já é um bom tamanho de tela dependendo do seu espaço. Nesses meus testes eu usei ele a pouco mais de 2 metros de distância, e mesmo com a luz ambiente acesa, lógico que pelo menos apagando aquela luz que está logo em cima da projeção ali, né, já deu um resultado satisfatório. E obviamente, conforme a gente vai apagando mais luzes do ambiente, o resultado vai melhorando, ele vai entregando uma tela ainda melhor. Já que esse ambiente é totalmente claro, qualquer luz em qualquer ponto onde eu acender, essa claridade vai rebatendo até chegar a ofuscar um pouco da tela de alguma forma, mesmo sendo luzes mais longes. Mas você apagando as luzes que estão mais perto dele, você já vai ter um resultado bacana. O melhor dos mundos, para qualquer tipo de projeção, a gente sabe que é um lugar totalmente apagado. Aí não tem nem o que discutir. Aí a tela fica incrível. Aqui no meu estúdio, como eu comentei, a luz é totalmente customizada. Fiz questão de deixar vazando um pedacinho aqui do softbox no vídeo para você ver que eu tenho um softbox com um grid para direcionar a luz. Então a luz está bem direcionada sem vazar no fundo. E eu tenho uma luz de recorte aqui somente também totalmente recortada para não vazar no fundo. Tudo bem controlado, apesar de ser uma parede escura, praticamente uma parede preta aqui, eu tenho uma ótima projeção. A resolução dele é de 1280 por 800, ele suporta a imagem entrando em Full HD, mas ele não vai projetar essa imagem em Full HD, que você entenda isso. Mas para uma igreja, fica bem tranquilo que não é um grande problema, é uma imagem boa de qualquer forma, tá? Eu já usei outros projetores que não são Full HD e para projetar texto, passar vídeos, apresentações, é uma imagem que vai tranquilo, você não precisa se preocupar, não tem High Definition, não é cinema. Para a igreja vai funcionar bem. Em relação aos ajustes que você tem com esse projetor, você tem somente o Keystone vertical. Quando você coloca o projetor meio assim, tem projetores que tem mais ajustes, outros tem menos, esse só tem o Keystone vertical. O que indica que a instalação precisa ser muito bem feita. Tem que estar bem alinhado fisicamente, porque depois ele tem pouco ajuste para você fazer no virtual dele. A não ser que depois você use um software no computador e faça todo o ajuste por lá. Tenha em mente que esse projetor é um projetor, digamos que profissional, para fazer bons projetos. Por isso o valor dele, quando você entrar no site você vai ver o valor. Mas você vai ver que é um preço bom, um preço competitivo em relação a projetores desse patamar, principalmente quando a gente fala de projetor de curta distância. Por exemplo, às vezes teu problema não é pouco espaço ou não é o teto muito baixo, mas você quer fazer uma projeção que ela chegue até mais perto do chão, que vai funcionar como um cenário ali, né, na hora do louvor, na hora da palavra. Com esse tipo de projetor você consegue fazer isso e a galera consegue chegar bem próximo da tela sem fazer essa sombra, como eu tinha comentado. Você consegue fazer um projeto de projeção panorâmica com ele, maravilhosa, usando 2 projetores. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar com o teu pastor. Se você está querendo comprar, achou que esse é um bom projetor para vocês, compartilha lá. E assim você me ajuda a continuar trazendo mais opções para ajudar a galera a decidir o que vai comprar para a igreja. Afinal, a gente precisa fazer uma boa pesquisa antes de comprar qualquer coisa para fazer que esse dinheiro seja bem investido, um dinheiro bem assertivo. Assim eu continuo sempre trazendo aqui opções para você conhecer e saber se é aplicado para você, para sua realidade ou não. Um grande abraço para você, fique com Deus, não esquece dele, porque tudo isso é para ele, senão nada faria sentido, e até o próximo vídeo.